Entre as indústrias culturais que muito sofreram com o Covid, encontra-se a do cinema. Interrompida durante a pandemia, regressa a Festa do Cinema Italiano a Portugal. Para falar sobre ela, temos connosco, sobre a festa, sobre o cinema italiano, sobre o cinema europeu, temos connosco o seu diretor, Stefano Sávio. Boa noite, Stefano. Boa noite, todo. Não foi interrompido este festival. Acho que é bom lembrar que conseguimos, apesar da pandemia, fazer as edições mais pequenitas, numa versão menor, mas também durante a pandemia. Voltamos este ano, digamos, nas datas habituais, em abril, em primavera. Este é um festival da primavera e, sobretudo, com o tamanho, digamos, que era do antigamente. A propósito, primeiro vou-lhe oferecer um café, como um bom italiano deve gostar de café. A ser uma italiana. À italiana, certo? Vamos ver se não o desiludimos. A propósito de quantidades, a Itália produziu em 2020 124 filmes. Todos fantásticos. Não sei, diga-me, Stefano, são todos fantásticos. Os que mostramos são bastante bons. Alguns melhores, outros mais ou menos, mas ok. Digamos, dos 124 filmes, que eu acho que vi quase todos, provavelmente, os 30 ou 40 que estão este ano, estão bastante interessantes. Filmes de grandes autores, filmes que passaram nos grandes festivais internacionais, Veneza, Cannes, Berlim, e depois também uma seleção de filmes, digamos, que foram grandes sucessos de bilheteiras, comédia, filmes, digamos, para um público mais generalista. Juntado a isso, toda uma série de descobertas de novos realizadores italianos e também cinema, digamos, mais de autor, mais experimental. Ou seja, a nossa ideia é aquela de cinema italiano, mas, digamos, dar um leque de escolhas para todo o tipo de público. A minha questão é que de 124 filmes, mas isto não é só com a Itália, acontece com outros grandes produtores de cinema na Europa, Alemanha, já cá tive pessoas ligadas à divulgação do cinema alemão em Portugal, França, sobretudo estes três, mas destes 124 filmes não chega cá nada. Ou seja, a Itália consome estes filmes, mas os filmes não viajam. Eu lembro de um tempo em que os filmes europeus eram vistos em todo o lado, via-se cinema francês, cinema inglês, cinema italiano, sobretudo, mas agora os filmes ficam todos em casa. Em Portugal também são sortudos, porque o Portugal, neste momento, é o terceiro país do mundo pelo número de cinema italiano estreado. Ou seja, primeiro a Itália, claramente, segundo a França, o terceiro é Portugal. Estreia, não muitos, eu acho que cada ano em Portugal estreia entre 15, se correr bem, 15 filmes italianos, claramente dentro de canais muito reduzidos, ou seja, a visibilidade do cinema italiano é muito reduzido e claramente não tem grande público. Mas efetivamente também, pela experiência que eu tenho, também uma boa parte do mercado cinematográfico italiano é feito pela Itália. Ou seja, com uma série de produtos, uma série de temáticas, uma série de mercado que seja um mercado italiano. Neste momento, há anos que correm melhor, anos que correm pior, mas podemos dizer que, como chamamos, a fatia do bolo do cinema italiano na bilheteira chega quase a 30%, 35%, ou seja, que é ainda um bom mercado. Ou seja, que uma boa parte do cinema italiano, 124, temos o quase 60 que se autoalimentam com o mercado italiano. São comédias, filmes mais, digamos, com personagens televisivos, que são reconhecíveis muito em Itália. Outros, digamos, entram naquele circuito de festivais, alguma entre estes 124, 10, 15 têm ambições internacionais, algum consegue com um bocado mais de sorte, o Sorrentino, os outros, o Tornatore, outros fundamentalmente entram provavelmente numa fase de sombra, como tem o cinema italiano no estrangeiro, mas também como nos outros países. Mas isso é um problema do cinema europeu. Eu vou-lhe dar um exemplo que, de certa maneira, desmente o que disse. O ano de 2020 foi uma exceção, já lá vamos falar dele, mas Box Office 2021, pelo menos em números oficiais, eu agora não sei a fonte, mas é uma fonte segura, dos 20 filmes mais vistos, só 2 eram italianos. Sim. Em Itália, estamos a falar do mercado italiano. Um que ficou em sétimo, que se chamava Me contrattei il mistero della scuola incantata, tem uma pronúncia italiana, eu tenho uma pronúncia fantástica, e o que ficou em 12º, que eu tenho aqui é o título em inglês, Like a Cat on a Highway 2. Um gato em tangencial.
Em primeiro lugar, o Spider-Man, No Time to Die, Eternals, Dune, Venom, Black Widow, Encanto, os 7 primeiros. Isto passa-se nos vários países europeus, menos em Portugal, onde a situação é simples. Nenhum filme português fica nos 20 maiores. Isto há 60 anos não era assim? Não, Há 60 anos via-se... podemos fazer uma comparação Então, aos o que é que 60 aconteceu? anos. Aconteceram várias coisas, mas foi um desmorno, digamos, que foram anos disso. Eu acho que antes de tudo se tem de ver também a fruição ou os números, ou seja, esses números que chegam lá são anos de pandemia. Ou seja, estamos a falar de uma situação de números em anos de pandemias. Depois, estes números são números de espectadores em sala. Ou seja, digamos, estamos a reduzir enormemente as potencialidades destes filmes, porque fundamentalmente estamos a contar os números de espectadores. Ou seja, eu não implicaria a crise só o cinema europeu ou o tipo de conteúdo europeu. Eu estou a colocar a crise na sala de cinema. Ou seja, não é só uma crise fundamentalmente de tipo de qualidade de produção do cinema europeu, é também uma crise das salas de cinema. A sala de cinema, neste momento, em Portugal, eu acho que a situação está terrificante. Volto a dizer, em Portugal há salas de cinema. Neste momento? Não sei, neste momento eu acho que não houve uma coisa. Já é? Bom, já é um tempinho, mas eu acho que neste momento, os últimos 3 ou 4 anos, o encerramento do Monumental, os últimos que ainda se mantinha, não houve nenhum reciclo, ou seja, não voltaram a abrir nenhuma sala, os centros comerciais voltaram a ter aquilo que era. A pandemia bateu muito forte os centros comerciais, mais que o cinema da rua. O cinema da rua não se reproduziu, fundamentalmente, não tiveram 2 ou 3 salas. Ou seja, em Portugal, mas também em Itália, não há espaço segurado pelo cinema europeu. Ou seja, se eu tenho digamos, uma indústria americana que definiu que o seu target, o seu produto é super-heróis, e indivídua em público de 14 a 20 anos ao máximo o seu focus, isto é o centro comercial que tenta, digamos, de juntar este público. Fica órfão, se diz assim, né? Português, fica órfão, tudo uma faixa de público gigantesco, mais ou menos interessado, é verdade que o meu público começa a ter um bocado menos vontade de sair ir ao cinema, mas que está sem espaço para poder usufruir do cinema europeu. Eu acho que sim. Claramente não estou a dizer que o Sorrentino de agora é o Fellini de 60 anos atrás. Não estou a dizer que a produção de cinema de comédia autorial do Monicelli, Risi, Scola seja o que é que está agora neste momento. Não estou a confrontar, claramente aquilo é momentos diferentes. Mas, apesar disso, continua a ter uma produção decente, pelo menos, ou interessante. Faltam-lhe os espaços. Neste momento falta-lhe espaço, falta claramente trabalhos, que são trabalhos que estamos a fazer nós do lado da Festa do Cinema Italiano, está a fazer a Festa do Cinema Francês, está a fazer alguma coisa de tentar de segurar público. Mas eu volto a dizer que, olhando estes números, que são números de bilheteiras de cinema, o que é ainda mais lampante é que não há espaço garantido para esse tipo de cinema. Ou seja, não há uma casa pelo cinema europeu. Ou seja, nós estamos a dividir completamente as duas entidades. Queres um cinema comercial, queres pipocas, isto é o centro comercial. Vai lá e os americanos já não fazem Spielberg, já não fazem Woody Allen, já fazem só super-heróis. É aquele um tipo de público. Fica de resto todo o resto. Não há Monumental, não há coisa. Neste momento há o Nimas, o Ideal e o Trinidade no Porto. 3 monossalas para juntar a tudo aquilo que é o público do cinema europeu. O que é que sobra? Os festivais. Os festivais estão cheios. Super implementar. O festival não safa a situação, é só fundamentalmente um paliativo, se diz assim, paliativo da coisa, mas os festivais neste momento pelo menos demonstram, quer dizer, eu com uma sessão no São Jorge, faço com uma sessão todo o público que faz o filme quando estreia. Tudo, completamente. Eu encho uma sala de 900 lugares no São Jorge, o filme estreia a semana passada, em 2 semanas, a passar em salitas pequenitas assim, uma sessão faz 600 espectadores em todos. Ou seja, o público, se o público for
envolvido, e sobretudo se consegues dar-lhe uma casa, ou seja, uma referência, eu acho que ainda há espaço. Não estou a dizer que seja o sucesso, as filas de pessoas que enchiam a sala nos anos 60, 70. Já mudou completamente o paradigma, não há nada. Mas ainda eu acho que se consegue com um trabalho específico, mas é um trabalho que pelo menos está na França, há um trabalho que na Alemanha, está um trabalho nos outros países, que é o consumo do cinema dentro de uma sala é ainda preservado. Conseguir de dar um conteúdo dentro de uma sala, depois alimenta também todo um outro percurso, que é a exploração dos filmes dentro de outros canais. É uma valorização do filme na plataforma, uma valorização do filme na televisão e tudo o resto. Volto a dizer, e o trabalho que estamos a fazer também com o festival é isso, tentem de voltar dentro de uma sala. A experiência do filme é dentro da sala. Depois tens tempo para ir a ver o filminho, tens tempo para ver as outras plataformas, assim. Mas eu acho que o primeiro passo é a sala. A sala é encontrar um espaço icónico, identificado para isso tudo. Depois, claramente, é muito trabalho. Também, eu acho que também percebo que as salas tendem a mudar um bocado de paradigma. Uma sala, neste momento, tem de ser várias coisas. Tem de ser mais um espaço como este, de ser mais uma livraria, mais um bar, mais uma coisa. Tentar de dar um bocado de... Mas eu sinto que um primeiro passo é isto. Eu permito-me discordar. O seguinte, quando está a dizer que o cinema europeu precisa de uma sala, está a metê-lo no gueto. Isso já existe. Já existe uma sala, vou fazer publicidade, nas Amoreiras para o cinema europeu, até para o cumprimento de cotas. O que faz falta, na minha opinião, é o cinema europeu, e neste caso não é só italiano, estou só mesmo a aproveitar de estar aqui um italiano à minha frente, que organiza a festa do cinema italiano. Se fosse um alemão, um espanhol ou um francês, eu diria a mesma coisa. Inglês já é diferente, porque já é muito misturado com o cinema americano. O drama é que as pessoas não têm cinema mainstream que compita com o americano. E disse uma coisa que eu estou 100% de acordo. Neste momento, o cinema americano é só super-heróis. É uma coisa que não atrai ninguém para cima dos 25, 30 anos. E não vejo o cinema europeu atrativo para as outras pessoas, que são até as pessoas que estariam habituadas a ir ao cinema, porque neste momento há uma mudança de paradigma de visionamento de filmes brutal, e provavelmente o cinema em sala vai passar a ser uma relíquia só para cinema de autor. Mas isto já é especulativo. E o que eu não vejo é no cinema, por exemplo, e o italiano até é dos cinemas que criou, por exemplo, uma figura como o Roberto Benigni, que se tornou uma figura popular. O Roberto Benigni entrava no centro comercial, porque o centro comercial precisa de Robertos Benignis, precisa de atores e de vedetas e de filmes que atraiam toda a gente, e não acantonar num gueto que é a sala do cinema europeu, porque esse é o problema que tem havido. É o cinema europeu estar ali e depois faz o circuito dos festivais e depois queixa-se que não tem mercado porque também não luta por ele. Sim, então... Vou-lhe dar um exemplo só para terminar, que é muito interessante. No ano em que foi brutal para as salas de cinema, que foi o ano de 2020, aquele cenário que eu lhe estava a dizer, 2021, foi completamente diferente. Dos 20 filmes mais vistos, os 3 primeiros eram italianos, e ao todo 8 filmes eram italianos. E o primeiro, que teve quase tanto público como os 5 ou 6 seguintes, quase teve 6 milhões de espectadores, o segundo teve 1.500.000, o terceiro teve 1.160.000, o quarto teve 1 milhão e depois é abaixo de 1 milhão, portanto este teve 6 milhões, foi um filme italiano, o Tolo Tolo de Cecco Zalone. Porquê é que eu não vi este filme em Portugal com distribuição comercial, por exemplo? Posso explicar? Posso explicar. O filme viu na exibição comercial o de antes, que era Cado dalle Nuvole. Não, tinha um título português que era o Funcionário Perfeito, uma coisa do género. Um filme giríssimo, já sei qual é. Mas exatamente, aquilo que ela queria. Que ele depois vai para o Ártico. Exatamente. Não é? É isso, muito giro. Eu acho que foi... o filme, claramente depois do sucesso em Itália, foi tentado de replicar em vários países. Eu sei que em Espanha correu bem.
sei que em outros países correu bem, mas claramente nada comparado com a realidade italiana. Nem sempre se consegues de apanhar uma série de ideias ou ideias cómicas, ainda mais. A comicidade é uma das coisas mais difíceis para exportar e conseguir colocá-lo num outro país. Por amor de Deus. O Algumas cinema coisas- italiano mas alguns tem um cinema, passado e uma muitos história cinema- inacreditável mas de comédia. alguma comédia italiana que são tão ligadas a uma coisa como o dialeto. Ou seja, muita da comédia italiana que se faz neste momento, o grande sucesso, não é o caso do Tolo Tolo, muitos outros filmes que estão ali jogam muito sobre o dialeto. Na linha do Troisi. Pode ser numa linha de Troisi, que Falava é complicado, napolitano, que era incompreensível para o resto da Itália. Já isto, poder... Mas para mim é igual. Ou seja, igual, eu exatamente, sei lá se é mas- dialeto napolitano. Exatamente, mas É legendado ou dobrado. exatamente, mas se toda a comicidade é feita sobre as diferenciações linguísticas do dialeto, claro que aquela comicidade é uma comicidade que só um italiano pode perceber. Ou seja, na altura que eu trago uma comicidade que não é feita de argumento, que não é feita de slapstick, mas é feita simplesmente de diferenças linguísticas, claro que fora não consigo. Infelizmente, a Itália nos últimos anos jogou muito sobre este processo. Diferença linguística entre norte e sul, diferença linguística entre também este gato em tangencial joga na mesma ideia, quem é que tem mais dinheiro fala um dialeto, quem tem mais dinheiro mais um outro. Então isto é uma coisa que seja difícil para... Deixa-me só dizer uma coisa. Desculpe interromper. O Totó, como nós legendamos os filmes, ouvimos... Mas era físico, o Totó, verdade. o Totó podia também não falar, se comunicava... Como nós legendamos os filmes, Exatamente. o que eles estão a dizer é relativamente indiferente, Relativamente. porque também não sabemos tanto italiano para perceber que aquilo não é italiano normal. Exato. Normal, desculpa a expressão, é um dialeto. Mas o Totó percebia-se minimamente que aquilo não era bem o italiano académico, era outra coisa, não é? O italiano da rua. Exatamente. Depois o outro grande problema foi o surgir das televisões comerciais na Itália. Ou seja, que a referência cultural dos filmes, das comédias, eram referências do mundo televisivo italiano, que era só do mundo televisivo italiano. Ou seja, já não era um substrato que seja exportável, ou seja, eram piadas sobre programas televisivos, eram personagens que eram famosos só na televisão italiana, ou seja, era todo um submundo muito ligado à televisão com que o cinema estava quase a copiar. O filme que fez um grande sucesso, esse Eu Contra Te, é um youtuber, ou seja, são produtos do YouTube italianos para crianças. Ou seja, a infelicidade é que também o cinema italiano está a reproduzir, ou está, digamos, sustentar-se em um pequeno mundo, já não tem nenhuma atrativa ou de interesse, digamos, de tentar encontrar um público mais vasto. Isto é aquilo que, pelo menos, está a acontecer na Itália. Há outros filmes que podem funcionar. O caso de Tolo Tolo não era exportado, sobretudo em Portugal, porque é tão infantil sobre uma condição do racismo, visto como é a Itália, ou seja, que a Itália é um país ainda muito novo, muito, digamos, que ainda não tem, digamos, desenvolvido nem uma boa capacidade, nem experiência, digamos, de lidar com, digamos, comunidades diferentes assim, que mostrar este filme em Portugal e nos outros países onde, digamos, há uma história maior, era simplesmente ridículo. Acho que isso foi uma razão pelo Tolo Tolo não entrar no mercado internacional, quando os outros já podiam entrar. Não vi o filme, não posso contestá-lo, que é o meu trabalho aqui, mas impressiona-me um pouco isso, impressiona-me no cinema europeu, e a Itália não é diferente, por acaso é um bocado diferente porque tem mais nomes conhecidos, não é? Dentro de outra linha completamente diferente, tem o Nanni Moretti, que também é um nome internacional, digamos assim. Eu quando digo internacional, são filmes que quer dizer, os portugueses são europeus como os outros, não é? Quer dizer, nós vemos Almodóvar, quando estamos a ver um filme do Almodóvar, não é por ser espanhol que eu não me relaciono com aquilo. Se eu me relaciono com um filme americano, porque é que não me hei de relacionar com um filme europeu? Porque comunica comigo. Há uma coisa que falta, que eu acho que é a coisa mais forte, onde efetivamente há muito para trabalhar, que é o Star System. Ou seja, neste momento, nós não conseguimos de exportar Star. Ou seja, nós temos uma Mónica Bellucci,
há 10, 15 anos tivemos como se chama, do Benigni, talvez, assim, mas depois isto é o grande problema, ou seja, não conseguimos exportar Star. Até lhe digo uma coisa mais grave ainda que aconteceu com os atores espanhóis. Para se tornarem stars tiveram que ir para Hollywood. Exato. Penélope Cruz, o que é tremendo. Há 60 anos eram stars europeias, nasciam e cresciam na Europa, não precisavam do veículo americano. Exatamente. Então, o problema, eu acho que se podemos individuar com uma dificuldade de entrada no mercado, é uma reconhecibilidade do espectador dentro de uma linha que às vezes não é o realizador, ou seja, o realizador tem 2 ou 3 nomes, por exemplo, sou Sorrentino ou Moretti neste momento, ou Garrone talvez, mas estamos sempre a falar de um cinema de nicho, possa ter, digamos, vou ver o filme de Moretti, mas também ainda pior, falta-lhe o Servillo, ou seja, vou ver o filme de Tony Servillo, mas cá em Portugal, em Itália ainda sim, mas cá em Portugal é complicado, poucos conhecem Servillo, é o autor da Grande Beleza, por exemplo, assim que neste momento é a cara mais reconhecida. Falta um trabalho, mas isso é um trabalho também muito complicado, mas volto a dizer, fundamentalmente o problema é sempre o mesmo. Falta espaço, falta massa crítica, falta coisa, porque autores, atores, caras, assim, começa a ter uma visibilidade e o reconhecimento. Como se faz o reconhecimento? É triste, por exemplo, nós tivemos talvez um convidado este ano que tornou-se famoso só porque entrou em 2 ou 3 séries da Netflix. Ou seja, é uma atriz do cinema italiano, reconhecida no cinema italiano, mas a única oportunidade para eu tornar esta uma star é que depois ela fez 2 ou 3 papéis em séries da Netflix internacionais. Ou ainda mais grave, queremos falar da falta de salas. Porque o filme de Sorrentino não estreou em sala. Ou seja, porque o filme de Sorrentino, falando mesmo dessa questão, o filme de Sorrentino, não sei se você tiver a possibilidade de ver, é um filme forte. É um filme forte. Qual? O último filme se chama La Mano di Dio. Sim. É um filme forte que podia funcionar perfeitamente. Roma, de Quarón, funcionou perfeitamente em sala. Funcionou muito bem em sala. Acho que é um filme que, odeio a definição, tem muito mais a ver com um estilo de arte e ensaio para um público muito seleto do que para um público de massas, digamos Pode ser assim. de massa, mas digamos dentro do seu, digamos, aquela cena correu bem. Os números na sala são super bem. O Sorrentino, o último do Sorrentino seria ainda mais abrangente. Tem lá o Maradona, tem Nápoles, tem a infância, tem muita coisa. Ninguém em Portugal, também nos outros países, não disseram, espera lá, antes de colocá-lo, de queimá-lo em Netflix, colocamos em sala. E não houve esta atenção. Ou seja, há também ali uma é porque, não sei, posso dizer porque, não sei exatamente porque não há um investimento ou uma necessidade de dizer, ok, colocamos os filmes em sala, damos-lhes mais espaço. É um trabalho que é feito. Aí já estamos a falar de outra coisa, que é a ideia que eu especulativa há bocado, que os filmes estão a transitar. Durante a pandemia, a Itália foi um caso espetacular de aumento de subscrições da Netflix. Creio que aumentaram em 300% ou mais. Em Portugal também houve um aumento exponencial. Isto pode, por exemplo, ser bom para certas plataformas mais pequenas como, ou mais laterais, como marginal não é bem, mais periféricas, como a Filmin. Em Portugal o aumento foi exponencial. Em todo o mundo a venda de televisores HD foi enorme. Isto seria toda uma outra conversa, mas é claro que para um público mais idoso que não quer ver homens em cuecas a salvar o mundo, que é o caso dos super-heróis, o cinema vai estar e é cada vez mais em casa. É lá que nós vemos os filmes. Aliás, um dos filmes que eu pedi que me dessem os filmes a ver, um dos filmes de Pupi Avati, Lei mi parla ancora, a história que ele não conseguiu estrear, por causa da pandemia, e só conseguiu estrear, posso dizer o nome do canal, que não há em Portugal, no Sky. Sim. Ou seja, na verdade, as plataformas salvaram o cinema e salvaram a exibição de cinema. Sim. Sim, claro, depois efetivamente é isso, é que nós temos números do coisa, nós temos números, é fácil ter números de bilheteira do cinema, mas é complicadíssimo ter números de visualizações na plataforma. O Netflix não larga um número, os outros não largam um número. Ainda bem, ou seja, pela lei não podem. Pela lei não pode. Ou seja, nós neste momento estamos a
idealizar ou prever que os filmes europeus não são vistos, mas não sabemos exatamente que sucesso têm estes conteúdos depois nas plataformas, não só na plataforma, mas também em tudo aquilo que é, digamos, um download ilegal. Eu já vejo plataformas, digamos, como chama-se, de streaming, ok, streaming ilegal, ou seja, onde há lá dentro conteúdo de faixa super alta, ou seja, cinema de autor puro, completamente, que está disponível lá dentro. Claro que isso são todos uma possibilidade do filme, visualizações do filmes, que nós não conseguimos de optar. Claro que aquilo que eu estou mais que podemos ver, sim, na sala há uma enorme diferenciação de números. O que é que faz o Spider-Man, o que é que faz o Joaquim Trier, fundamental, um grande filme que estreou agora, cinema europeu ótimo, e que os números claramente não representa, mas depois não sabemos depois o resto. Podemos falar mais do filme, não que eu tenho números, digamos, mais claros, e faz bem. Faz bem, quer dizer, não é... Eu digo que quase em Filmin, às vezes a finca em Filmin faz mais que fizeram na sala. Digo já. E Filmin é um bichinho desse tamanho dentro das possibilidades depois fora da sala de visualizações de um filme. Por isso, temos depois a avaliar estes números e perceber quanto há de escondido, quantos números escondidos há. Aquilo que eu sinto é apesar dos números, pode ser que as pessoas depois vão ver efetivamente o cinema europeu em casa escondidas, chamamos assim, sem dar números. Não precisam de esconder, se o filme está lá e for interessante, vão vê-lo. O problema é se está lá um filme interessante, esse é que é o problema. Se há uma produção europeia que reavive o interesse das pessoas por ela. Mas este é o problema, quem é que decide se é interessante ou não? Ou seja, os produtores e os realizadores. Não só, ou seja, é também o espaço que lhe dá a visibilidade, digamos, publicitária e de crítica. Ou seja, uma outra coisa super difícil para nós que também somos distribuidores, uma coisa super difícil para nós, fundamentalmente, é, ok, este é um bom filme, como é que eu posso explicar ao nosso público que entre os filmes europeus, que saem centenas, este particularmente é bom a coisa? Não sai uma crítica. Não há jornalista de cinema. Eu sei como. O que é? É publicidade. É publicidade. Como se sabe, um blockbuster americano, um filme de grande produção americana, daqueles que custam milhões e milhões e milhões, metade do orçamento é para marketing. É ver marketing. Então os europeus têm que começar a gastar metade do orçamento em marketing? Sim, obrigado. Mas claramente não tem comparação. Ou seja, eu posso investir a mesma percentagem do marketing respeito ao Spider-Man, só que o Spider-Man é parte de 200 milhões, eu parto de 10 mil euros. Fundamentalmente eu posso também gastar aquilo que seria necessário é que também toda uma margem de comunicação assim esteja preparada fundamentalmente e não virar. Claramente, se nós estreamos um filme e tu abres um jornal e percebes que é só notícia sobre a série que estreou no Netflix e não há uma coisa assim sobre um filme europeu que estreia, claro, claramente tu nem consegues de chegar a um público e explicar-lhe, olha que aquele filme europeu é interessante. E está interessante, eu quero dizer, eu estou a fazer cinema italiano há quase 20 anos, fundamentalmente. Reconheço que nos anos 90 o cinema italiano esteve muito em baixo, completamente. Produções não era... Tiveram todos. Eu acho que o cinema italiano não é muito diferente dos outros países europeus. Por isso é que eu estou sempre a puxar a conversa para a Europa, porque... Também, anos 90. A partir dos anos 2000, começaram a surgir 4, 5, 6, 7 autores, assim, que começaram a colocar também novamente a Itália na mapa. Não estou a dizer que seja extraordinário, não estou a dizer que seja o cinema que vai mudar, mas com um bocado mais de atenção, com um bocado mais de espaço. Aquilo que estamos a precisar é espaço. Tem espaço em sala, espaço nos jornais, espaço assim. Consegues de voltar a ter aquele público. Agora, ter um sucesso como o Benigni, não sei, mas, por exemplo, um caso como o Perfetti Sconosciuti.
que em português era Amigos, Amigos, Telemóveis à Parte, titulou. Não sei se era bem reconhecido. Que é um format genial, não sei se sabe daquele filme dos telemóveis, não é? Que claramente aquilo era uma ideia genial, funcionou super bem, fizeram 25 remake em todo o mundo, aquilo também em sala funcionou bem e podia funcionar muito melhor. Aquilo era um filme, eu falei com os distribuidores, que se a nós, se a grandes cadeias de cinema tinha pegado, se a coisa se tinha mantido mais o fim lá, aquilo só de passa-palavra enchia muito mais. Se não pegaram, de lá têm as suas razões. Exatamente, mas são também razões de competição às vezes. Porquê? Porque eu claramente, se tenho a Marvel a entrar, a Marvel diz, eu faço o contrato contigo, tens de garantir-me pelo menos 150 salas. Mas ok. Bom, mas o que importa é que dê-me as datas Pois é, temos um festival. do Festival de Cinema. Vai passar pelo país todo, não é? Sim. Vai estar em... As ilhas também. E no país todo. Não disse país continental. De 1 a 10 de abril, o principal cá em Lisboa, Porto, Coimbra, Setúbal e Alverca. E depois, a partir de lá, até provavelmente junho e outras 10 cidades. Então, não podem dizer que não tiveram cinema italiano à porta de casa para poderem ver.